Olá, caros amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao estudo do Evangelho. E hoje o capítulo que nos coube é o capítulo 8º, e aí dando continuidade então aos nossos estudos, às nossas reflexões em relação ao Evangelho, vamos conversar um pouquinho, né, sobre bem-aventurados os puros de coração. Neste evangelho, né, Kardec, quando fez a organização dessas informações, ele trouxe aqui alguns ensinamentos de Jesus para nos esclarecer alguns pontos, né? E este evangelho em especial, ele declina, né, alguns dos exemplos de algumas analogias que o mestre nos trouxe, e aí pôde trazer a verdadeira alma, o verdadeiro espírito desse texto, dessas palavras. Aí que lá naquele tempo, né, nós, enquanto humanidade, ainda não tínhamos, né, o conhecimento necessário, a forma, né, de pensar, né, exata, né, com exatidão da vontade, do propósito que o Cristo tinha para nós, né, enquanto trazido esses ensinamentos, né? Então é importante para que a gente possa aí fazer uma introdução a esse capítulo, né? Então entender que o espiritismo, né, ele veio ali a seu tempo, né, nos mostrar por intermédio, né, das leis aí de Deus o verdadeiro caminho para a felicidade, né, para a plenitude do espírito, né? Plenitude essa ao ser alcançada aí pelo autoconhecimento, né, pela essa autorreflexão, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso ambiente relacional que vivemos aí, né, com os nossos outros irmãos. Então, pelo esse autoconhecimento, pelo trabalho, né, pelo esforço, a nossa abnegação, a renúncia, especialmente daqueles nossos quereres, né, não exatamente das nossas necessidades, né, mas sim daqueles nossos quereres, aceitação, né, dos desafios, né, com a coragem, esperança, aquela fé inabalável, né, de que tudo coopera a nosso favor, né, se nós não nos entregarmos àquela revolta vazia, né, aí especialmente pelo queixume, né, então, e principalmente pela falta de gratidão à dádiva da vida que Deus nos concedeu, né. Então, portanto, a encarnação aqui no nosso planeta e em tantos outros, né, que se encontram aí na mesma escala vibratória, se apresenta, então, num processo um processo bastante doloroso, né, entre aspas, aí eu colocaria dessa forma, de sair da zona de conforto, né? Então, o que que isso significa, né? Nós abandonarmos os nossos estados aí de animalidade, de ignorância, né, de apego excessivo aí a tudo, né, o que nos prende às faixas mais inferiores aqui da existência, né? Então, nesse sentido, Jesus trouxe para nós aqui, né? Ele nos disse: bem-aventurados os puros de coração, né? Pois deles, né, é o reino dos céus. Então, vamos entender essa fala aqui do mestre, né? E como sendo ele, né, Jesus, o nosso maior pedagogo, né, aquele ser, né, que o maior pedagogo que já pisou aqui no nosso planeta, né, ele se apropriou de alguns exemplos, né, mais palatáveis aí às inteligências daquela época. Então, ele fez algumas analogias, né? E são estas que nós vamos tentar aqui humildemente traduzir, né? Sob o aspecto bem prático, o que ele, né, espera de nós, né? Para que a gente possa, de fato, alcançar a essa felicidade. E aqui ele traz
inúmeros exemplos e recomendações para nós. Né? Então, ele começa ali, né, o nosso capítulo, ele traz para nós aqui, e eu vou aqui descer um pouquinho o nosso texto para que a gente possa fazer, então, as nossas considerações, né? Então, aqui, logo no comecinho, ele já diz aqui para nós, deixar vir a mim os pequeninos, né? Quando ele fala deixai vir a mim os pequeninos, esses pequeninos, ele faz uma alusão às crianças, mas vamos compreender melhor, né, a situação da criança, né? Então, ele diz aqui para nós que deixai vir a mim os pequeninos, mas quem são esses pequeninos? E quando a gente lê isso, e lá naquela época a gente entendia que esse pequenino, né, eram o que? As crianças, né? Então ele faz uma alusão às crianças, mas não especialmente a elas, mas o que elas representam, né? Em termos de moral, de princípios morais, né? Então, o que que ele traz? O que que uma criança nos sugere? É uma inocência, é uma humildade, né? É uma carência de orientação, né? Mas especialmente uma obediência, né? Uma inocência. Então, quando ele diz para nós, deixai vir a mim os pequeninos, são aqueles que carregam, né, esses atributos em espírito. Então, especialmente os pequeninos, as crianças, essa alusão que ele faz às crianças, traz o que para nós? Aqueles que estão dispostos, né, e que necessitam de orientação, de aprendizado, de acolhimento, de orientação, especialmente. Essa palavra orientação eu gosto de deixar um pouco mais acentuada, porque estes estão a caminho do aprendizado, então estes têm grandes possibilidades de absorver aquilo, o que há de melhor nos ensinamentos de Jesus, né? Sem ainda as máculas, as más influências que a encarnação aí nos oferece, né? Nós estamos envolvidos aí em várias situações, o ambiente, ele influencia grandiosamente, né, a nossa existência, então que essa influência seja a mais benéfica possível. Então, por isso ele traz para ele, enquanto informação para nós, olha, né, deixai vir a mim os pequeninos, especialmente aqueles que necessitam desse acolhimento, né, e dessas informações, porque aí, desta forma, o trabalho já vai começar a ser melhor executado, né, porque nós já sabemos que depois do mal instalado, nós retornarmos, né, a melhor rota, é um pouquinho mais complicado. Então, desde que os pequeninos estejam dispostos, né, e se permitam a esse acolhimento que Jesus nos dá, né, já é um bom caminho, né, para que a gente possa atingir essa felicidade. Então, aqui no comecinho, ele fala, olha, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, trazer como alegoria a criança traduz muito bem isso que o Evangelho nos traz, né, nos mostra aqui, né, na compilação das informações que Kardec aqui trouxe para nós. Dando continuidade, né, ele cita aqui para nós o Evangelho o pecado por pensamento e adultério. Então, quando ele fala de puro de coração, ele primeiro dá o exemplo das crianças e, em segundo lugar, ele cita aqui, né, a situação do pensamento e do adultério. Então, ele coloca como pureza de coração exatamente a antítese disso aqui que nós temos como título.
que é o pensamento, o pecado por pensamento e por adultério. Mas vamos lá, vamos entender esse adultério, né? E nos seus ensinamentos, ele traz para nós, lá naquela época, a situação do adultério como algo assim bastante complicado, né, para as relações. Então, e como isso era algo que permeava, né, a nossa vida ali com bastante intensidade, né, com um volume de ocorrências bastante importante, ele utilizou essa alegoria para falar para nós que, olha, a gente não pode adulterar, né? E não só na situação entre casal, né, homem, mulher, família, não só isso, nós não podemos adulterar absolutamente nada o que vem de Deus, sejam as lições, né, trazidas aí, a mensagem trazida por Jesus, adulterar comportamentos, e onde isso, né, inicia, né? Toda e qualquer ação, né, do encarnado, ele é movido por uma causa primária, que é o pensamento. Não existe comportamento, né, benéfico ou distorcido do bem que não advenha aí do pensamento. Então, tudo o que de mal e o que de bom acontece, qualquer fruto, né, saído de qualquer árvore, isto é, seja qualquer encarnado, seja bom ou seja ruim, advém do pensamento, né? Então, aqui ele deixa bastante claro, né, na alegoria do adultério, né, que isso refoge, né, isso foge ali da pureza de coração, né? Porque na medida em que o nosso pensamento é mau, então o nosso julgamento é mau, as nossas atitudes são más, né? A forma como nos relacionamos com os outros encarnados, né? E com espíritos desencarnados também, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Foge da pureza de coração. Então, ele nos alerta que distorcer, adulterar, né? Tudo aquilo que foge, né? Tudo aquilo que o Jesus, né, veio nos trazer, a gente considera como adulteração, né? Seja, né, da família, dos relacionamentos e de tudo aquilo que ele nos trouxe, né? Então ele fala para nós, olha, não adulterarás, né? Então ele fala que, olha, nesta geração adúltera, né, e pecadora, alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Tudo que fazemos aqui, né, obviamente, fica registrado no nosso perispírito, fica registrado na psicosfera do ambiente onde nós estamos, e tudo, absolutamente tudo que aconteça, seja externado ou seja aí, né, de uma certa forma escondido, né, isso para Deus não vai fazer nenhuma diferença, né? Não vai fazer, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós responderemos por eles, né? E aí, por conta disso também, né, o Kardec, ele coloca aqui no nosso evangelho, né, uma outra analogia, que é a verdadeira pureza, né, e mãos não lavadas. Então, essa verdadeira pureza, que é o quê, né? A pureza dos nossos corações, Jesus, quando também trouxe essas informações para nós, ele deixou muito claro ali numa passagem onde as pessoas, em alguns momentos, ficavam muito preocupadas se na hora de se fazer a refeição, das mãos não serem lavadas, porque isso era um ritual, né, tido como de boa educação, né, para você poder se alimentar, você tinha que lavar suas mãos primeiro, né, e aí Jesus deixou muito claro, né,
Não é o que nós colocamos para dentro do nosso corpo que faz, né? O lavar as mãos não indica uma pureza para nós, mas não o que entra dentro da boca, mas especialmente o que sai dela. Porque o que entra, e diz aqui a citação evangélica, né? Nós ingerimos, isso vai para o nosso baixo ventre e vai embora. Isso é um processo natural do encarnado. Mas a preocupação de Jesus não é com as aparências externas, né? O lavar as mãos não indica pureza, e sim o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca, ele sai do coração, e o que sai do coração é o que está no nosso pensamento, na nossa mente, tudo aquilo que a gente cultiva dentro de nós, né? Então, nessa passagem, então, ele se utiliza, né, da alegoria, né, que fala aqui sobre a higiene no momento das refeições, e ele fala, não, a verdadeira pureza não está no lavar das mãos, mas sim daquilo que sai do nosso coração, advindo dos nossos bons pensamentos. Aí está a verdadeira pureza, né? E aí, dando continuidade, né, ao nosso evangelho, e aqui eu deixei destacado, né, alguns pontos que estão aqui assinalados na cor verde, né, e aí tem o título, né, escândalos, né, cortar a mão, né, então ele fala aqui bem, de uma forma bastante profunda sobre o que é o escândalo, né, escândalo, aqui no Evangelho, é tudo aquilo que a gente faz e que traz malefício às outras pessoas. Então, o que é tido como escândalo? Não são os grandes eventos, não são aqueles grandes fatos, né, que às vezes assolam aí, né, até trazendo essas informações para os dias atuais, né, tudo aquilo que tem uma grande magnitude, aquilo que realmente escandaliza, né, que traz, que choca, né, as pessoas. Ele diz aqui que isso, né, claro, é um escândalo de grande volume, de grande alcance, mas tem tantos outros escândalos que ficam até ali, né, escondidos das demais pessoas. Então, tudo aquilo que choca, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que envolve outras pessoas, né, em pequeno, em pequena ou larga escala, é considerada como escândalo. E aí ele fala, olha, tudo que for motivo de escândalo, né? Se a tua mão for motivo de escândalo, é melhor você cortá-la. Obviamente que isso contradiz, né, os ensinamentos de Jesus, né? Deus nos deu um corpo, Deus nos deu este instrumento para que a gente possa aqui vivenciar, né, passar pelas situações as quais nós precisamos aqui na encarnação, e o nosso corpo, ele é sagrado, ele é um presente de Deus, e nós precisamos deste instrumento para que a gente possa aqui honrar os propósitos, aqueles que foram ali combinados, digamos assim, antes de nós virmos aqui, né, para a nossa encarnação. O que ele quer dizer é o seguinte: tudo aquilo que for motivo de escândalo, você precisa resolver, você precisa tirar da sua vida. E aí ele começa aqui a nossa explicação dizendo assim: olha, o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar, né? Então, quando ele abre aqui essa citação, ele está dizendo o seguinte: primeiro, o que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim. Então, isso é importante a gente salientar, porque quando a gente fala do escândalo, a gente pensa sempre naquele que erra, naquele que peca, naquele, né, que faz, que gera o escândalo.
mas aqui ele já abre a citação dizendo, olha, aquele que escandaliza, né, os pequeninos que creem em mim. Por quê? Todos aqueles que estão em aprendizado, eles vão errar, né? Em algum momento eles vão errar, porque estamos todos nós em processo de aprendizado. Então, o escândalo, ele virá de alguma forma, né? De uma forma pequena ou de grande magnitude, esse escândalo virá, porque o meu erro, ele pode influenciar e vai naturalmente influenciar um pequeno número de pessoas ou um grande número de pessoas. Mas ai daquele também, né, que escandalizar a um dos que creem em mim. Então, aí eu vou já voltar numa citação do Evangelho, que ainda vai ser abordada em capítulos futuros, né, que ele fala assim, olha, se nós temos, por exemplo, né, alguma dificuldade com algum irmão nosso, vá até ele e resolva entre vocês, no silêncio da concórdia ali entre vocês, tem que tentar resolver, né? Então, o que que ele quer dizer aqui? Ora, se existe algo que possa trazer prejuízo a alguém, a própria justiça divina o fará. Através de quem? De pessoas, claro. E quais pessoas são essas? Aquelas que ainda nela habitam também imperfeições. Então, o mal, a dor, vai vir através de outro que também tem imperfeições. Mas isso vai acontecer de uma forma natural, no momento em que essa arquitetura, né, essa grande engenharia que é a encarnação, e nós como peças desse grande xadrez, né, que é a nossa vida, a gente vai chegar ao momento de se relacionar e das coisas virem à tona. Mas aquele que se compraz e pela própria sua imperfeição, né, por ainda alguma maldade, né, por alguma imperfeição mesmo, que habite ainda dentro dessa pessoa e faça com que o escândalo tome, né, digamos assim, uma visibilidade, este também, né, será responsabilizado. E aqui, nesse sentido, nós temos aqui, né, a explicação um pouquinho mais à frente, mas eu gostaria de ressaltar aqui, olha, o escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, né? Então, essa citação aqui, então, ele reforça, né, a nossa fala aqui até o momento, e aí, no finalzinho, ele diz aqui, ó, mas ai daquele por quem vem o escândalo, quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento da justiça divina, sendo utilizado os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido também, né? Então, no escândalo, há o elemento que pratica o mal e tem aquele que reforça o mal que já existe. Então, que possamos aí pensar sobre isso, porque todos nós erramos, né? De um jeito ou de outro. Todos nós, enquanto imperfeitos, nós vamos acabar errando de alguma forma, mas que esse nosso erro não reforce ou não coloque no superlativo o erro do próximo, porque eu também, nesse momento, estou agindo, né, com o mal. Então, o nosso evangelho, né, na pureza de coração, então, quando a gente vê que tem um irmão que falhou, que errou, o que nós devemos fazer não é reforçar isso, né? A nossa pureza, né? Se nós formos puros de coração, nós vamos, né, fazer o quê? Nós podemos até fazer uma prece para ele, podemos orar por ele, podemos levar-lhe bons conselhos. Aí sim reside a pureza de coração. A pureza de coração não está
em colocar no superlativo ou expor os nossos irmãos em erro, porque aí seria uma grande hipocrisia da nossa parte. E isso, o evangelho aqui nesse momento, ele reforça a ideia dessa hipocrisia, né? Você apontar a falha do outro é você estar dizendo que você também, né? Que nós, né? Você não, né? Nós não falhamos, né? Isso é uma grande hipocrisia, né? E aí ele continua, né? Reforçando a ideia do deixar vir a mim os pequeninos. E quem são os pequeninos, afinal, né? Somos todos nós que ainda gravitamos nos círculos inferiores da encarnação, né? Então, quem somos? Todos nós. Nós, ainda em maior ou menor grau, nós gravitamos ainda nos círculos inferiores. Mesmo dentro, né, de um planeta de prova e expiação, aqui no nosso planeta, nesse ambiente relacional, nós gravitamos aqui, né, em situações, né, de maior inferioridade ou menor inferioridade, mas ainda estamos dentro da mesma escala. Então, Jesus faz para nós um convite. Olha, almas, né, que gravitam ainda nos círculos inferiores, né? Venham a mim. Então, deixar vir a mim os pequeninos. Então, somos todos nós, em maior ou menor grau, né? Então, o reino dos céus é feito para os pequeninos, porque ele tem o alimento que vai nos fortificar, né? E ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, pois tem o alimento que fortifica os fracos, né? Todos nós somos fracos ainda, né? Em algum ponto, em alguma nuance da nossa existência, da nossa essência enquanto espírito, nós precisamos da fortaleza da mensagem do Mestre, para que nos dê a coragem, a força, para que nós possamos, né, trabalhar o que ainda é necessário trabalharmos em nós. E nesse sentido, né, o campo de trabalho é imenso. E aqui também, né, ele reforça aqui a ideia e essa mensagem, né, de um espírito benfeitor, né, que consta aqui no nossa lição, diz aqui para nós, olha, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Uma outra analogia, mas aqui ele fala essa lição aqui, né, essa mensagem trazida pelo Espírito Benfeitor, ele fala, né, especialmente a invocação que foi feita a ele para falar de uma pessoa que realmente não enxergava, uma pessoa cega. Mas como a lição do mestre, ele não tem tão somente um único direcionamento, vamos ampliar, né, a situação da cegueira aqui para uma cegueira de entendermos de fato a mensagem do mestre, né? Entender que aqui, por exemplo, na lição, né, nessa invocação que foi feita a esse espírito que trouxe, né, essa consolação à pessoa que não enxergava, porque muito provavelmente, e aqui diz, né, nessa belíssima lição, aqui nessa mensagem belíssima, que a visão lhe foi suprimida na encarnação por um bom motivo, porque foi tirado dele o motivo pelo qual, né, ele teve esse grande problema aqui na encarnação, né? Então, o não enxergar, né, o enxergar em outra oportunidade foi o motivo da sua queda moral. Então, nesse sentido, ele veio, né, este espírito era uma moça, que no caso da mensagem, ela veio sem a visão para quê? Para que ela pudesse aí purgar todo aquele passado e para que pudesse, através da ausência da visão, reforçar todas o que ela poderia ter, né, em semente do bem dentro dela. Então, para que ela desviasse a atenção daquilo que poderia ser a queda moral dela para as verdades espirituais, para que ela se atentasse, né,
para a verdadeira essência da vida, né? E isso acontece conosco o tempo todo na encarnação, nos é tirado, às vezes, né? Às vezes até, né, como no caso da nossa irmã aqui, a visão, outros vencem a possibilidade de andar, outros vencem a possibilidade da fala, outros têm problemas, né, de cognição, por quê? Né? Porque, infelizmente, em algum momento, nós caímos, né? E na lição, aqui no finalzinho, né, aqui dessa belíssima mensagem, ele reforça aqui, né, um ponto que eu deixei aqui achurado em azul, né, nós sempre somos punidos naquilo que pecamos. Então, se nós tivermos isso como uma verdade, né, se nós acreditarmos, né, aqui na mensagem, né, nesse ensinamento que nos foi dado, então tudo que acontece na nossa vida tem uma causa. Então, nós sempre somos punidos naquilo que pecamos. Se meu olho foi motivo de escândalo, eu vou vir sem ele. Se as riquezas, se o dinheiro, né, por exemplo, as riquezas materiais nos foram dadas em certo momento, em algum, né, momento da existência ela foi tirada, é porque aquilo foi motivo de escândalo. Para outros, não. Escândalo moral, o meu escândalo moral. Né? Então, né, essa lição, ela vem muito de encontro, né, às várias questões aí que permeiam a nossa vida na encarnação. Então, que possamos, através aqui dessas reflexões, entendermos que a pureza de coração é aquilo que Jesus pede para que a gente atinja, né? Só que para a gente chegar lá, muito provavelmente, nós vamos ter que passar ainda por situações muito desgastantes, né? Então, como eu disse, né, a encarnação, ele é um momento de extremo desconforto para muitos, para aqueles, sim, que querem se sublimar, né, em qualidades morais, né, em elevação espiritual. Então, benditos sejam aqueles que sofrem, porque nos estão sendo dadas as oportunidades para que a gente mude a nossa trajetória espiritual. Então, que essa nossa lição, né, nos reforce a coragem para que a gente busque essa pureza, né, que para nós ainda é relativa, mas que se nós tivermos dentro das nossas mentes, dos nossos corações, que nós precisamos traçar uma rota e que essa rota ela vai ter uma duração, tem um caminho, e que se a gente não se desviar desse caminho, né, tão rápido, né, tão mais rápido nós alcançaremos aí essa pureza de coração e possamos sim atingir em essência, em plenitude, em felicidade integral aí no reino que o nosso mestre aí nos destinou. Então, que a paz do mestre nos envolva, envolva as nossas famílias, né, a nossa existência, e que possamos aí nos encontrar numa próxima oportunidade. Então, que Deus e Jesus nos abençoe grandemente essa jornada e até o nosso próximo encontro. Até mais.